Boa noite a todos. Seguimos aqui o nosso estudo no livro de Gálatas, livro do irmão Bruce Anstey, onde explica as cartas do apóstolo Paulo aos Gálatas, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Partimos deste ponto aqui. Uma grande parte da profissão cristã caiu no erro dos Gálatas e se colocou debaixo da lei de Moisés, não tanto para serem justificados, mas como uma regra para a vida cristã. Portanto, esta epístola é hoje extremamente necessária. Não nos enganemos. Os falsos mestres que fizeram desviar os Gálatas possuem hoje uma multidão de descendentes. E estes estão igualmente determinados tentando convencer cristãos de que precisam guardar a lei exatamente como estavam fazendo aqueles em dias passados. Quando apresentadas a verdade desta epístola aos Gálatas, eles irão dizer que isso não se aplica a eles, porque, afinal, eles não sustentam a doutrina de que um crente precisa ser circuncidado para ser salvo. Aqui, Atos, capítulo 15, versículo 1, Gálatas, capítulo 5, versículo 2. E nem mesmo creio que um cristão deva observar ordenações judaicas e dias santos, como faziam os Gálatas. Gálatas, capítulo 4, versículo 9 a 10. Todavia, eles se colocam sob a lei, os 10 mandamentos, para se manter salvos e usam a lei e usavam a lei numa tentativa de produzir santidade prática em sua vida. Quando tudo isso é resumido, manifesta-se que, na realidade, trata-se de Cristo e as boas obras do crente para obter-se salvação e santidade. Esta não é a verdade do Evangelho. Além disso, a partir do erro de se misturar lei e graça, surge a confusão da distinção intencionada por Deus entre judaísmo e cristianismo. Estas são duas maneiras completamente distintas de se aproximar de Deus em adoração, ambas as quais foram por Deus destinadas a 2 grupos de pessoas completamente diferentes. Invariavelmente, aqueles que seguem nessa linha judaico-cristã irão confundir o chamado de Israel com o da igreja e suas respectivas esperanças. Muitos deles nos dirão que somos o Israel espiritual e que as promessas e concertos feitos aos patriarcas nos tempos do Velho Testamento foram cumpridos na igreja. Também nos dirão que estamos agora no milênio e que o arrebatamento, como sendo distinto da aparição de Cristo, é um fruto de nossa imaginação. Essas ideias errôneas podem ser classificadas
sob o que é conhecido como teologia reformada, porque os reformadores, nos anos 1500, que romperam com o catolicismo, sustentavam esses erros. Tempinho aqui. Sendo assim, esta epístola tem uma aplicação muito necessária para aqueles que se colocam debaixo da lei, ainda que não seja no mesmo nível dos mestres judaizantes daqueles dias. Pode subir, Jefferson. Se o irmão quiser olhar as referências bíblicas, é só falar. Quatro coisas faltando em Gálatas. Existem quatro coisas que normalmente são mencionadas nas epístolas de Paulo que estão faltando nesta carta aos Gálatas. A primeira é a vinda do Senhor, o arrebatamento. Esta é uma de, esta é uma de apenas três epístolas de Paulo, nas quais a vinda do Senhor, o arrebatamento, não é mencionada. Entre parênteses. Não é mencionada em Efésios, porque os santos são vistos naquela epístola como já estando no céu. Efésios capítulo 2, verso 6. A vinda do Senhor também não é mencionada em Filemão. Fechar parêntese. E nesta epístola aos Gálatas, o arrebatamento não é mencionado, porque o propósito da vinda do Senhor é levar crentes ao lar celestial, e o erro em que os Gálatas estavam envolvidos era tão sério que colocava em questão se eles eram realmente salvos. Vou ler novamente esse parágrafo. E nesta epístola aos Gálatas, o arrebatamento não é mencionado, porque o propósito da vinda do Senhor é levar crentes ao lar celestial. E o erro em que os Gálatas estavam envolvidos era tão sério que colocava em questão se eles eram realmente salvos. Portanto, a vinda do Senhor não seria para eles, e, portanto, não haveria sentido em Paulo mencioná-la. O fato de Paulo chamá-los de irmãos no decorrer da epístola prova que ele os via como crentes verdadeiros, mas a esperança da vinda do Senhor é deixada de lado para exercitar a consciência deles quanto ao erro do qual haviam entrado.
É interessante, né? Primeiro você tem que ter certeza da salvação para depois você estar aguardando a vinda do Senhor, né? Felizmente, aquelas pessoas que ainda por ensinamentos errôneos, má doutrina, não desfruta, não anseia pela vida, a vinda do Senhor, porque ela não tem a certeza da salvação. Então ela acha que está batalhando por isso, né? Está batalhando, está correndo atrás, está se esforçando. Tem dia que ela acha que conseguiu, que se o Senhor viesse naquele dia, penso eu, ela seria levada, e tem dia que ela acha que se o Senhor viesse naquele dia, ela não iria com o Senhor, né? É interessante porque conversando com irmãos, a gente percebe, a gente consegue perceber esse tipo de dilema dentro deles, né? Uma certa feita, eu conversando com a irmã e eu mencionei a vinda do Senhor para já, e a irmã logo pulou, né? Não, não, precisa muita coisa ainda para consertar, né? Em mim, assim disse ela, né? Não, quer dizer, no entendimento dela, se o Senhor viesse naquele momento, ela não iria ser arrebatada, ela não iria para o céu com o Senhor. Então, é terrível, né? Quantos de nossos irmãos aí verdadeiros, já salvos, mas não desfruta desse, dessa certeza, né? E não anseia pela vinda do Senhor, porque não tem a certeza de que se o Senhor vir naquele exato momento, vai levá-la. Então vamos seguir. E, realmente, irmãos, importante essa reflexão, porque um cristão que vai viver assim, e vivemos assim outrora, a maioria de nós, ele vai viver uma vida cristã de incredulidade. Eu olho o quanto isso é grave. Imagine que o cristão ele vive por fé e de fé em fé. E olha o quanto é grave essa doutrina errada, e o adversário, com certeza, deve ser o trunfo, né, dele trabalhar em cima dessa mentira, desse tema que estamos falando, a salvação aí por obras, por mérito, por esforço, porque o cristão vai viver uma vida mesmo salvo, mas de incredulidade. Como é que pode isso? Olha como é difícil. Essa carta aos Gálatas, a gente não percebia, né? Pelo menos eu não percebi esse detalhe, e ela não foi tratada ali da salvação, e justamente por esse motivo, né? Porque como se parecesse que aqueles irmãos eram falsos irmãos. E com Paulo até chega a falar de falsos irmãos, né, que podiam haver ali. E olha como é que isso realmente fica gravíssimo, né? O cristão que deveria andar por fé, ele vai andar na incredulidade, porque ele vai viver uma vida de incerteza. E na fé não tem dúvida, não tem incerteza, a fé não vacila, a fé é firme, a fé não há espaço para dúvida. A fé é uma convicção plena, você tem certeza absoluta, não passa uma sombra de dúvida no seu coração, nem no mais raso, como no mais fundo do seu ser.
Não passa nenhuma dúvida que se você morre agora, você encontra com o Senhor. Se não for no arrebatamento, é na morte. A morte é a nossa serva. E aí, como é que pode? A gente vai ver isso, eu também me lembro, né, do passado, havia medo de morrer, né? Havia não querer a vinda logo do Senhor. Precisa, como o irmão lembrou aí, né, tem que me consertar, tem muita coisa que eu ainda não melhorei, porque para chegar na santidade do Senhor e que a Bíblia diz que é Deus, é impossível, e aí a gente fica nessa insegurança e buscando essa santidade para alcançar a salvação, e aí vai ficar nessa guerra de, o Senhor não pode vir agora porque eu ainda não cheguei nem, se for sincero, não cheguei nem a 0,001 da santidade requerida por Deus. E agora? Então, vai morrer, bate na madeira 3 vezes aí. Morrer? Não, nunca diga, vira essa boca para lá. Não diga que eu vou morrer. Certamente todos nós passamos por isso e podemos ver, né, e dar glória a Deus pela transformação que o Senhor fez em nós através da sua palavra, dessa lavagem, né, da água que é a palavra, o fato de conhecer a verdade, de crer na verdade, de crer no que o Senhor disse, no que Ele falou, né? E hoje não existe mais esse medo, né, da morte e nem esse pavor da vinda do Senhor, muito pelo contrário, né? Nós queremos a vinda do Senhor agora, e se for através da morte também não tem nenhum problema. A morte é um transporte, é uma serva do cristão que nos leva ao nosso Senhor. Então hoje nós temos uma outra ótica acerca da morte, acerca da vinda do Senhor, e isso é muito gratificante, irmãos. Que possamos sempre agradecer a Deus, ao Pai, por ter nos dado esse conhecimento, né? Esse grande privilégio de poder conhecer essa verdade absoluta e que nos faz caminhar firmes no Senhor, podendo dar glória ao Senhor em nossos pensamentos, em nossas atitudes. Ao ler a Bíblia, nós agora lemos sabendo ler a Bíblia, sabendo entender, podendo aproveitar o que está escrito, o que o Senhor está falando, né? E ter uma alegria permanente, porque isso traz alegria, uma alegria no espírito e não na carne. Então isso é maravilhoso, e que o Senhor possa ajudar aos nossos irmãos que ainda estão presos na mentira, na ilusão do diabo deste mundo, né, do orgulho. É muito difícil isso para a nossa carne. A gente sabe disso hoje, né? No passado não sabíamos, mas hoje nós sabemos que não é fácil realmente. A nossa carne, ela adora regras, ela adora fazer as coisas rituais, né? Tem gente que mesmo não religioso, mas ele cria rituais para ele mesmo, dentro da casa dele, e tal, acorda, faz isso, e depois tem que fazer aquilo, e cria aquele monte de regras para ele, para os filhos, e fica uma vivência perturbada, todo mundo vivendo perturbado, com um monte de regras, de rituais, e que tem que fazer assim, tem que fazer todo dia, no dia tal, no mês tal, no ano tal, e quando acorda, e quando é aquela data, e vão vivendo isso, e aí cada vez que passa vão se sentindo melhor, cada vez que conseguem cumprir os rituais, cumprir as regras. Olha como eu sou bom, olha como eu já melhorei, como eu estou me santificando a cada dia, olha só, estou ficando mais próximo. Ele começa a acreditar nisso, estou ficando mais próximo de Deus, estou ficando, né, cada vez mais espiritual, estou cheio do Espírito, porque eu parei de fazer isso e agora estou fazendo aquilo e consigo fazer. Olha, já tem um ano que eu jejum, e já tem um ano que eu consigo orar toda madrugada, e já tem um ano que eu visto a roupa tal, que eu faço a barba, que eu corto o cabelo, que eu coloco a camisa por dentro, que eu visto a calça social toda vincada, toda passadinha, e que eu ando com a Bíblia debaixo do braço agora, eu dou paz do Senhor para todo. Olha só, já estou bem perto agora. Se o Senhor vier agora, eu sou o primeiro a subir, porque olha só agora como é que eu estou, né? E aí, claro que ele nunca vai poder nem falar isso, porque se for sincero, vai entender que não tem como chegar no padrão que Deus quer, porque a nossa carne é podre, né? É maligna, é impossível fazer algo para agradar a Deus. A carne para nada aproveita.
Então, realmente, irmãos, esse é um tema muito, muito grave, muito valoroso, muito sublime, que realmente a gente precisa sempre de muita atenção, de reflexão e de nos rendermos ao Senhor em agradecimento, em glória a Deus, e comprar essa verdade, realmente não negociá-la, e orar, né, para que os nossos irmãos e familiares também possam ter esse gozo sem fim. Aproveitando a fala do irmão Isaac aí, irmão Alexandre, eu estava me lembrando aqui de uma situação. A própria carta, né, de Paulo aos Gálatas trata-se de assim, um tema bastante polêmico, como o irmão falou aí. E Paulo, ele tinha na sua essência a natureza do evangelho que ele estava tratando com Gálatas, era de suficiência plena de Cristo para a salvação pela fé. Então, isso hoje é inclusive atual, ou seja, nós que temos e que lemos essa palavra, temos a oportunidade de ver o quanto se vive pela graça e o quanto é atual o que Paulo aplicava não sei quantos anos atrás. E uma das coisas realmente que é bem prejudicial, dado pelos judaizantes na época, né, é que eles estavam sempre tentando impor esse legalismo judaico aos crentes gentios, inclusive ensinando que era necessário seguir preceitos, como o irmão Isaac falou aí, né, determinadas regras, ele botou aí até cálcio e outras coisas mais, né? Então, preceitos e regras da lei judaica, que eles estavam entendendo que era essencial, e principalmente, no caso dos Gálatas, e a circunstância da circuncisão, para que houvesse a salvação. Então, Paulo tratou os Gálatas de uma forma tal, mostrando essa gravidade e advertindo sobre esse patamar de circunstâncias errôneas que eles estavam caminhando, inclusive tentando desviar. Isso é irrefutável. Os Gálatas tentavam desviar o verdadeiro evangelho para abraçar uma causa bastante errônea e falsa. E graças a Deus que colocou o apóstolo, né, para poder fazer isso acontecer, e estamos vivendo dentro da atualidade circunstâncias dessa natureza ainda. Mas aqueles que efetivamente creem no Senhor Jesus Cristo e abraça a causa da circunstância da fé, provavelmente, né, e dificilmente vai cair nessas artimanhas e nessas situações falsas que foram colocadas lá atrás e que muita gente, apesar das advertências de Paulo, muita gente ainda hoje no mundo atual fazem questão de cumprir e achar que é um dos caminhos também que pode levar à salvação. E, infelizmente, estão errados. Espero que Deus, através do Espírito Santo, coloque no caminho deles para poder esclarecer isso da melhor forma possível e evitar enveredar nessa circunstância dos casos falsos, né? Os profetas estão aumentando aí cada vez mais para que isso aconteça, essa falsidade de informações quanto à ligação para a liberdade, à salvação. E aí?
Vamos seguir aqui. A segunda coisa é que não existe elogios. O que Paulo poderia elogiar quando tinham se desviado para tão longe do caminho. O que Paulo poderia elogiar quando tinham se desviado para tão longe do caminho. A terceira coisa, faltando na epístola, é a menção de Paulo orando por eles. Como Paulo poderia orar pelas necessidades deles como cristãos, quando havia uma questão quanto ao fato de serem ou não cristãos. A quarta coisa é que Paulo também não faz pedido algum para que eles orassem por ele e por aqueles que com ele serviam. Novamente, se eles não eram salvos, qual seria a razão em pedir que orassem por ele e seus cooperadores? Repetindo, a quarta coisa é que Paulo também não faz pedido algum para que eles orassem por ele e por aqueles que com ele serviam. Novamente, se eles não eram salvos, qual seria a razão em pedir que orassem por ele e seus cooperadores? Mais um tempinho aqui. O irmão pode colocar em Gálatas, capítulo 1, a partir do verso, deixa eu ver aqui, 6. Observem, a partir, eu vou ler até o 8. A preocupação, né, de Paulo em defender o seu apostolado face às inconsistências dos Gálatas, né? E olha a advertência dada pela própria palavra. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Esse verso 6 aqui, o irmão pode clicar aqui no azulzinho para poder a gente ver um. Deixa eu ver aqui, passagem de prenda, aqui ele chamou. Evangelho. Esta divisão da peça estará aqui. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O que é desertando? É só lembrar na circunstância, por exemplo, da guerra, no militar. O que é desertar? É você tirar o time, tá entendendo? Você tirar o time. Desertou. Então, desertando daquele, ou seja, saindo daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Entenderam? A circunstância da preocupação de Paulo em estar ali defendendo o seu apostolado com as circunstâncias do ensinamento de Cristo e as inconsistências e insistência dos Gálatas em fazer uma fuga do verdadeiro evangelho para tentar ir para uma circunstância diferente. Né?
As divisões principais da epístola. Os ataques dos mestres judaizantes a Paulo eram três. Primeiramente, eles atacaram seu apostolado. Se conseguissem minar sua autoridade, poderiam então destruir sua doutrina. Portanto, Paulo defende seu apostolado nos capítulos 1 e 2. Em segundo lugar, eles atacaram o evangelho que Paulo pregava. Disseram que seu evangelho era deficiente porque negligenciava a lei, a qual Deus não havia colocado de lado. Paulo se defende quanto a isto nos capítulos 3 e 4. Em terceiro lugar, seus difamadores acreditavam que guardar a lei produziria santidade prática na vida do crente. Paulo responde a este erro nos capítulos 5 e 6. As três principais divisões na epístola seguem este triplo ataque. Capítulo 1 e 2 são de caráter pessoal, apresentando uma defesa histórica do apostolado de Paulo. Capítulo 3 e 4 são de caráter polêmico, mostrando uma defesa doutrinal do evangelho que Paulo pregava. Capítulos 5 e 6 são de caráter prático, expondo a maneira de Deus de santidade. Irmão Alexandre, eu queria fazer só um comentário do item 3, que aborda o capítulo 5, em razão de um pequeno estudo que eu tinha feito, né? Então, a preocupação de Paulo na circunstância do capítulo 5 e em diante é de que, por exemplo, nós tínhamos circunstâncias de membros da igreja, por exemplo, que pecavam, né? Quando eles pecavam e ainda uns saíam porque advertidos, não sei o que e tal, e aí ficava aborrecido e ia embora. Mas outros permaneciam. E permaneciam de uma forma que abraçava a circunstância
né, do falso evangelho. Ou seja, eles buscavam se justificar observando, né, tradições e não pela justificação mediante a fé, né, no sacrifício de Jesus Cristo. Deu para entender? Ou seja, não ficava preocupado com essa circunstância da fé, e sim procurava meios, principalmente observado no Antigo Testamento, para tentar se justificar, né, de sua desculpa, de seu perdão, para aquelas irregularidades que cometiam, o que é infelizmente, uma coisa bastante errada. E nós que viemos das denominações, ainda vejo, eu me lembro de circunstâncias dessa natureza, por mais que alguns falem sobre a circunstância da graça, o exercício da fé, mas valorizam muito determinadas coisas ligadas ao Antigo Testamento, principalmente quando se abordava a questão da obra, não é? Tem muita gente ainda dentro da própria denominação que acha e entende que o exercício, ou seja, a prática rotineira de determinadas coisas, fazer o bem, não sei o quê, ir ali fazer isso, tal, 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 é uma circunstância que pode superar a parte da santificação e da fé para um perdão. E não é assim que funciona. É mais uma das circunstâncias que Paulo coloca. Modéstia à parte, eu gosto muito dessa parte dos Gálatas, porque foi um dos pontos que eu fiz um trabalho, então assim, eu gosto de discutir e esclarecer. Mas, muito nas denominações ainda se curvam para essas circunstâncias que foi abordada há não sei quantos anos atrás e que ainda continua sendo colocado no dia de hoje. Matheus, cortou aqui. Estão me ouvindo? Sim. 9 horas aí, Jefferson. Acho que Agora você sim. clicou aí no continue lendo, não apareceu a próxima. Se quiser pular aí para a próxima e já ver qual vai ser o próximo assunto, se o senhor permitir, estivermos aqui e não voltarmos. Vou colocar aqui. Estão vendo aí? É que abriu assim, entendeu? Aí a gente vai partir 4 coisas faltando em Gálatas, que será o próximo assunto da próxima segunda-feira, assim o Senhor permitindo, né? Segunda, porque amanhã é Macintosh. Mas eu acho que retorna para o que a gente já leu aí, não? Oi?
Acho Não. que retorna. Aí você vai pegar o ponto de onde a gente parou, né? Que é esse aqui. Eu estou lendo aí as primeiras linhas aí, tá parecendo que foi o que a gente já leu. Não, não. Tá aqui do. Vou te mostrar, só para vocês ficarem cientes. Tá aqui do lado, ó. Aí, ó. A gente estava aqui, ó. A natureza corretiva da epístola, tá vendo? Aqui, ó. Ok. Aí o próximo é 4 coisas faltando em Gálatas. É porque abriu dessa forma. Mas eu vou tentar baixar o livro para a gente continuar como estava no outro. Entendeu? É porque assim é uma boa referência para poder a gente se basear no jeito que você colocou aí agora. Não, como estou explicando, foi quando eu cliquei em continuar lendo, abriu dessa forma. Mas se os irmãos acharem melhor, como o irmão Nito está aqui falando, a gente continua. Até porque eu creio que eu consigo até aumentar também a fonte, né? Aqui. O que é mais importante é o texto. E a referência a gente pode seguir também por aqui, não tem problema não, irmão. Ok, irmãos. Vou estar aqui tirando a gravação.